Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e eu dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Sombra. E hoje eu convido-vos para um vídeo sobre talvez o assunto mais importante, não apenas deste ano 2020, mas de todos os anos vindouros. Uma vez que este assunto é tão importante que, apesar de estar temporalmente localizado em dezembro de 2020, vai ter os seus efeitos sobre as décadas e até sobre os séculos vindouros. Se bem se lembram, em setembro de 2020 nós libertamos aqui um vídeo sobre a importância e a influência que Marte tinha tido neste ano de 2020, que também reputamos como o ano zero de uma nova era da humanidade. Este 2020 ia ser um ano perfeitamente transformador da humanidade e do progresso que se seguirão nos anos seguintes. Ora bem, nesse vídeo sobre Marte retrógrado, nós identificamos 3 pontos-chave deste ano absolutamente transformador. Março de 2020, em que houve a grande conjunção de Plutão, Saturno, Marte e Júpiter em Capricórnio. Setembro e outubro de 2020, com Marte retrógrado domiciliado em Carneiro. E um terceiro evento em dezembro de 2020, que reputamos como muito importante e absolutamente transformador para o futuro da humanidade. Pois bem, esse terceiro evento é este aqui, e esse terceiro evento vai levar a uma mudança no destino da humanidade que vem sido falado há séculos e milénios por todos os videntes e profetas e astrólogos que têm acompanhado este fenómeno. E de que é que nós estamos a falar, afinal? Nós estamos a falar da entrada da Era de Aquário. Ora bem, em dezembro de 2020, nós vamos ter uma conjunção Saturno-Júpiter na constelação de Aquário, que é um signo lunar. E, para muitos astrólogos, esse evento extraordinário marca, efetivamente, o início da Era de Aquário e as profundas transformações que a humanidade espera já há muitos séculos. Mas de que é que nós estamos a falar, exatamente, quando falamos desta conjunção Júpiter e Saturno? Ora bem, para entendermos melhor isso, vamos tentar compreender então de que é que nós estamos a falar quando falamos de Júpiter e Saturno. E para isso não há nada como recuarmos à antiguidade e vermos o que dizem sobre eles a antiga mitologia grega e a antiga mitologia romana. Saturno era o deus romano da dissolução, da abundância, das riquezas, da agricultura, dos recursos, do tempo, e era o equivalente ao deus grego Cronos. Cronos era igualmente um dos titãs, filho do céu e da terra, e mutilou seu próprio pai, o deus Sílios, com uma foice para tomar o seu lugar entre os deuses. Saturno era igualmente um deus terrível e tinha recebido um oráculo de que seria apiado do seu trono pelo seu próprio filho. E assim, para evitar essa ameaça do destino, devorava ele próprio seus próprios filhos quando eles acabavam de nascer. Júpiter era o deus romano do dia, do céu e do trovão, e o equivalente a Zeus na mitologia grega. Júpiter era filho de Saturno e da deusa Cibele. Farta de ver todos os seus filhos devorados à nascença pelo próprio pai, Saturno, quando Júpiter nasceu, Cibele entregou ao Titã uma pedra enrolada em vários panos, que ele engoliu de imediato, sem se aperceber do engano. Para escapar do seu destino, Júpiter foi criado pelas ninfas numa ilha distante, e na idade adulta voltou para enfrentar o pai. Primeiro, conseguiu drogá-lo para obrigar a vomitar todos os seus irmãos que tinha engolido à nascença. E, por fim, conseguiu, com a ajuda desses mesmos irmãos, derrotar Saturno e todos os outros titãs e instalar-se no Olimpo como Deus Supremo com todos os outros deuses. Portanto, quando estes dois planetas se juntam, o que nós temos é o pai contra o filho, o velho contra o novo, o passado contra o futuro, o antigo contra o moderno, o retrógrado contra a inovação. E o ciclo, a conjunção destes dois planetas, está sempre relacionado com profundas mudanças de poder, uma época de caos a que se segue uma nova ordem. Mas de que é que nós falamos exatamente quando falamos desta grande conjunção de Júpiter com Saturno? Já desde a antiguidade, que estes dois planetas eram conhecidos como os cronocratores, ou senhores do tempo, pois era através dele que se fazia a marcação dos grandes ciclos. Não nos podemos esquecer que os planetas exteriores como Neptuno, Urano ou Plutão ainda não tinham sido descobertos e, portanto, este ciclo de Júpiter com Saturno era de muito longe o maior ciclo a que os astrólogos da antiguidade tinham acesso.
Júpiter e Saturno formam um megaciclo de 800 anos, que se divide em 4 ciclos mais pequenos, de 200 anos cada um, e em ciclos menores ainda, de 60 e de 20 anos. Portanto, quando estes dois planetas se encontravam, isso significava sempre transformações profundas em toda a sociedade, uma mutação muito profunda a nível social, político e económico. Ora bem, mas respondendo à nossa própria pergunta, o que podemos esperar afinal deste ciclo entre Júpiter e Saturno? Saturno é a organização, o poder, as estruturas, o passado que nos limita e o espírito enraizado na matéria, enquanto Júpiter são as leis, a sociedade, a economia, a criatividade e a sabedoria. São, portanto, duas visões irreconciliáveis do mundo e, quando se encontram, o choque é terrível. Portanto, a conjunção Júpiter e Saturno significou, em todos os tempos, uma grande transformação, uma grande mutação a nível político, económico e social que resulta num período de grande caos antes de entrarmos finalmente numa nova era. As conjunções Júpiter-Saturno estão igualmente associadas ao aparecimento das grandes religiões tradicionais, pois o nascimento dos seus precursores e de todos os grandes avatares, como Buda, Moisés, Jesus ou Maomé, ocorreram sempre associados a uma determinada conjunção Júpiter-Saturno. Aliás, a maior parte dos astrólogos está convencido que a célebre estrela de Belém mais não era do que uma famosa conjunção de Júpiter e Saturno que ocorreu no ano 7 a.C. e que anunciava o nascimento de uma nova era. Mas afinal, o que é que esta conjunção entre Júpiter e Saturno tem de tão diferente de todas as outras e de tão especial para propiciar finalmente a entrada de toda a humanidade na era de Aquário e igualmente o fim do capitalismo, conforme nós o conhecemos até agora? Já desde o início do século XIX, que todas as conjunções entre Júpiter e Saturno têm ocorrido continuamente em signos de terra. E os signos de terra estão ligados precisamente às riquezas, ao dinheiro, às propriedades e aos bens materiais, acompanhando o crescimento, o surgimento e todos os paradigmas materialistas ligados ao capitalismo, com todas as suas virtudes e igualmente com todos os seus defeitos. Pois bem, o paradigma em que tudo isso assentou vai mudar agora, em dezembro de 2020, pois pela primeira vez, já desde o século XIX, esta conjunção entre Júpiter e Saturno não se vai realizar num signo de terra. Desde 1901, quando Júpiter e Saturno se juntaram na constelação de Capricórnio, até 2020, no momento presente, todas as conjunções entre Júpiter e Saturno aconteceram em signos de terra, mais propriamente Virgem, Touro ou Capricórnio. E apenas em 1980-1981 eles se juntaram num signo de ar, mais propriamente Libra ou Balança. Mas a partir do ano 2000 até ao momento presente voltou a acontecer num signo de terra, o que será de resto a última conjunção Júpiter-Saturno num signo de terra durante muitos e bons anos. E eis-nos chegados então a dezembro de 2020, com Júpiter e Saturno a fazerem conjunção na constelação de Aquário, um signo de ar, portanto. E daqui até 2159, bem mais de um século, portanto, todas as conjunções Júpiter-Saturno far-se-ão em signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, até que em 2159 ingresse em Escorpião, um signo de água, e iniciará um novo ciclo. Então, se nós olharmos retrospectivamente, desde o final do século XIX até o momento presente, em 2020, todo este enorme ciclo de conjunções Júpiter-Saturno em signos de terra, o que é que nós podemos retirar de tudo isto? As conjunções de Júpiter e Saturno em signos de terra marcam, portanto, uma era de intenso materialismo, marcada principalmente pelo início da Revolução Industrial, tendo como resultado uma incessante exploração dos recursos materiais do planeta, o advento dos grandes bancos e das grandes corporações internacionais e a consolidação definitiva do atual sistema económico mundial, que mais não é do que uma gigantesca máquina de exploração e dominação da esmagadora maioria da população do planeta. E se, pelo contrário, nós analisarmos o que é que aconteceu durante o curto período da única conjunção em signos de ar, por volta de 1980, até à próxima conjunção em signos de terra, que aconteceu logo no ano 2000, o que é que aconteceu? No curto período de cerca de 20 anos, em que nos últimos séculos a conjunção entre Júpiter e Saturno se deu num signo de ar,
nós vimos que mudou completamente o foco da humanidade do puro materialismo para o conhecimento, a inovação e a ciência, com o aparecimento e o crescimento exponencial das grandes gigantes tecnológicas, a Google, a Amazon, a Microsoft e a Apple, que viriam a mudar completamente o rosto da humanidade. Assim sendo, aqui estamos nós neste ano 2020 e nesta conjunção específica Júpiter-Saturno na constelação de Aquário. Mas respondendo à nossa própria pergunta, o que é que esta conjunção em particular tem de tão diferente e especial de todas as outras, que a torna a porta de entrada não só da era de Aquário, mas igualmente o fim da doutrina económica, social e política que temos conhecido até agora e que podemos genericamente chamar de capitalismo. Ora bem, na astrologia nós costumamos dizer que tudo começa por uma inspiração de fogo que se materializa na Terra, se espalha no ar e se dilui na água. Esta é sempre a sequência do zodíaco. Fogo, terra, ar, água. Isto é válido para todos os signos e é igualmente válido para as conjunções de Júpiter-Saturno. O que isto quer dizer é que esta conjunção em particular encerra não só um ciclo de 20 anos, como igualmente um grande ciclo de 200 anos, como igualmente um mega ciclo de 800 anos. Porque a última vez que se repetiu uma transição destas entre terra e ar foi precisamente há 800 anos atrás. Estava ainda o mundo e a humanidade na Baixa Idade Média. Vamos ver então o que é que sucedeu naquela altura. O último ciclo Júpiter-Saturno em signos de terra aconteceu nos séculos XI e XII, em plena Baixa Idade Média, numa sociedade inteiramente dominada pela nobreza e pelo feudalismo. Durante este período aconteceu um crescimento exponencial da população, mas 90% das pessoas dedicava-se inteiramente à agricultura, vivendo em casas ou quintas isoladas. Embora se assistisse cada vez mais ao surgimento de pequenas aldeias ou vilas, sempre sob o domínio de um nobre ou senhor feudal, é que tinham que prestar tributo e vassalagem. Já no século XII, assistir-se-ia a transformações estruturais na sociedade, com o surgimento do comércio e consequente aparecimento de uma nova classe, a burguesia. Este século ficaria ainda marcado pela Segunda Cruzada e pela conquista e fundação de vários estados e impérios no Médio Oriente, que mudariam completamente a geografia do mundo. Este período foi ainda fundamental para a formação dos principais estados ocidentais, como os reinos de França, Espanha e Inglaterra, que consolidaram o seu poder e as suas fronteiras. O último ciclo Júpiter-Saturno em signos de ar, que ocorreu durante os séculos XIII e XIV, viu o foco da sociedade mudar em direção ao conhecimento, com o surgimento das primeiras universidades na Europa. E igualmente em direção à arte e à criatividade, com o aparecimento de vários movimentos artísticos e culturais bastante importantes, tais como o romantismo e o movimento gótico, por exemplo. No sentido contrário, foi igualmente durante este período que se deu a invasão mongol de Gengis Khan, que irrompeu pela Europa. E igualmente que aconteceram incontáveis guerras e revoluções, bem como doenças e epidemias, como a peste negra, por exemplo, que no seu conjunto originaram a morte de milhões de pessoas e reduziram em muito a população mundial, que viu apenas a Europa perder cerca de 1/3 dos seus habitantes. Como podemos ver, portanto, e tão bem nos demonstra o passado, o que é que acontece então quando estes ciclos de Júpiter e Saturno transitam de signos de terra para signos de ar? O que acontece é uma mudança completa de foco dentro da sociedade. O ar é o elemento da mudança, da inovação, do progresso, da civilização. E o que acontece é que, ao fazer-se esta mudança, muda igualmente também todo o conceito do que é ser civilizado e do que é ser uma civilização dentro das sociedades. Mas como não se pode construir algo em cima do que já está construído, isto implica igualmente uma demolição de todos os padrões e conceitos vigentes no período anterior, nomeadamente os conceitos ideológicos, sociais, políticos, religiosos e económicos que estavam em vigor até essa altura. E como não se pode construir igualmente algo em cima do que já está construído, estes períodos, e como já vimos no passado, implicam também uma grande diminuição demográfica, seja através de guerras, seja através de epidemias ou até de cataclismos naturais. Esta conjunção Júpiter-Saturno vai acontecer, portanto, no dia 21 de dezembro de 2020 e vai coincidir com o equinócio de outono
praticamente a grau zero da constelação de Aquário, o que parece indicar como que um recomeço, um zerar do ponto a quilómetros e o começar a contar de uma nova história daqui para a frente. É preciso, no entanto, ter noção que estas transições de eras é algo que não se passa num dia, demoram às vezes alguns anos e às vezes até décadas a implementar por completo. E não nos podemos esquecer que, embora a Era de Aquário esteja prometida como uma era de grande igualdade, solidariedade, fraternidade e o final da autoridade, tem também alguns pontos negativos. Acabamos de ver que um deles é a redução acentuada da população mundial. E outro, porque Aquário, apesar de todas as suas virtudes, é igualmente um signo fixo e rígido, pode também dar acesso a algumas ditaduras e a uma tentativa de implantar um pensamento único. No entanto, a seu devido tempo, todas estas bênçãos prometidas chegarão até nós e nós viveremos, de facto, num mundo de muito maior igualdade, de muito maior fraternidade e onde o foco da humanidade vai estar precisamente no humanismo e no universalismo e não em outro fator qualquer. Isto acontecerá, provavelmente com ainda mais força, a partir de 2024, quando também Plutão entrar na constelação de Aquário. Não nos podemos esquecer que Plutão é o planeta da transformação, é o planeta da mudança. E da última vez que ele esteve no signo de Aquário, ainda no século XVIII, aconteceram precisamente a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Duas transformações sociais que visaram precisamente uma maior igualdade e uma maior distribuição de direitos e de riqueza entre toda a população e entre todos os povos. E assim sendo, eu acho que encerramos todos os fatores principais que envolvem esta grande conjunção de Júpiter e Saturno em dezembro de 2020, que abrem e escancaram a porta à Era de Aquário. Eu, por mim, agradeço a todos que assistiram a este vídeo. Se gostaram deste vídeo, eu peço-vos para deixarem o like e subscreverem o canal se ainda não forem inscritos. Se acharem que alguém pode compartilhar destas informações, eu peço que o compartilhem com ele. E eu, por mim, despeço-me de todos vocês com o maior amor e carinho. Até ao próximo vídeo do canal Sombra. Bom dia a todos.